Seguimos. El 8, versículo 2. El 9, entonces os entregarán a tribulação, os matarão e sereis aborrecidos. Habla del princípio de la persecución de los creyentes. Ok? El 9. E essa persecução começou, hermanos, já no primeiro siglo da igreja. Já começou a persecução. No momento que nasceu a igreja de Pentecostés, já começou aí a persecução. Ok? Então, se isso não era nada novo, pero sim, os apóstolos foram perseguidos, a igreja primitiva, os mártires, os primeiros mártires da igreja, verdade? Estevão e depois Tiago, um apedreado, o outro cortado a espada. E essa persecução sigue até hoje, não se ha detenido, verdade? Então, se é uma palavra profética para o tempo que estavam vivendo, muita coisa sucedeu já em 70 anos depois de Cristo, com a destruição do templo, com a invasão de Jerusalém, pero muitas dessas coisas se vão repetir outra vez, vão suceder outra vez. O capítulo 16 de João, creio que os irmãos conhecem, João 16, 33, e o Senhor falando que no mundo tendreis aflição, pero confiad, verdade? Eu he vencido o mundo. Então, se a persecução, as aflições, isso sucedeu desde o princípio e vai seguir sucedendo, amém? Acontecendo. Então, se vimos aqui, irmãos, hasta agora, 5 pontos muito fortes. Primeiro, el engano. Segundo, guerras e rumores de guerra. 3, hambrunas, pestes e terremotos. Depois, princípio de dolores, que é o versículo 8. E o 9 nos habla de la persecução de los creyentes. E vai haver persecução. O 6º ponto habla de um enfriamento espiritual, verdade? É o versículo 10 e 12. Dice: muitos tropeçarão entonces. Tropeçarão como? Tropeçarão na fé, verdade? E se entregarão uns a outros, e uns a outros se aborrecerão. E muitos falsos profetas se levantarão e enganarão muitos. Por haver se multiplicado a maldade, o amor de muitos se enfriará. Ok? A gente vai ver tanta maldade que não vai crer aún na existência de Deus, verdade? Pero todo é um propósito de Deus. Ele está de verdade no controle de todo. Então, se alguns abandonariam a fé, e naquele entonces, quando venha no caso de nós outros a tribulação, isso vai suceder outra vez. Muitos abandonarão a fé, muitos traicionarão, ou seja, a unidade será afetada, a unidade da igreja será afetada, verdade? Exemplo, o Covid-19 nos falou de uma igreja que se dividiu, verdade? Devia ser uma igreja que unir-se no momento da tribulação, mas bem se separou, se dispersou. Cada quem defendia seu templo, né? E o pleito era por o templo, verdade? É o templo que estava aberto, é o templo que tinha ar-condicionado, é o templo que não usava tapa-boca. Cada quem defendia seu, né? Que mais? El amor que se enfriar. Não habla simplesmente de emoções, habla de verdade, que é o amor realmente, né? Habla de perder a paixão por Deus e por el prójimo. De isso habla, desse enfriamento, habla de isso, verdade? Não é um enfriamento que nós outros falamos muitas vezes, que a gente se enfriou e já não vem mais a congregar. É muito mais que isso. É um enfriamento mais profundo. É um enfriamento daquela paixão que tinha por Deus e por sua obra, verdade? E também do amor ao próximo. E o versículo 13 nos habla de perseverança. Versículo 13. Disse: mas o que persevera até o fim, este será
salvo. E o 13 habla de perseverança. E essa palavra perseverança, hermanos, é um dos grandes temas do livro de Mateus. Um dos grandes temas. Además de revelar a Cristo como Messias esperado, como o Cordeiro de Deus, também um dos temas principais desse livro é falar de perseverança. Amém? Perseverança. Que mais? O 14, de que nos habla o 14? E será predicado esse evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então, solamente aí vendrá o fim. Ok? Então, estamos vendo que esta é uma das señales positivas da persecução, verdade? Que é que o evangelho será predicado. O evangelho não é predicado em tempos de paz, em tempos que tudo está bem, tudo funciona normal. Não. Normalmente o evangelho é predicado quando há aflição, quando há persecução, quando há problema, verdade? Eu me acordo, hermanos, que eu me converti em uma igreja muito avivada, de muito poder. Se veia milagros assim, a cada culto havia milagros. Paralíticos se levantavam de silla de ruedas, cego, braço que crescia. Esses milagros assim que eu vi na igreja que eu me converti. E havia muitos pastores usados, muitos pastores. O pastor principal era um grande profeta, um homem de Deus tremendo. E os demais que estavam bajo sua cobertura é gente muito usada, gente de predicar em campanhas, em cruzadas evangelísticas, de ver milagros tremendos, muito bem. Pero havia muito líder, é como dissemos em Brasil, havia muito cacique para pouco índio, é mais ou menos assim, verdade? Muito líder para pouco liderazgo. Então, chegou um momento que as esposas começaram a pelear-se, as mulheres, verdade? A esposa do pastor se peleava com a esposa de outro líder, as mulheres começaram um borundum aí, se dividiu a igreja. Quando se dividiu a igreja, uma igreja que tinha, eu creio que mais de 20 pastores, quase 30 pastores. E muitos outros que não eram da igreja, pero estavam bajo essa cobertura. Tinham sua igreja allá em tal lugar, pero em cultos especiais veniam para dar suporte e tudo mais. Era muito pastor reunido, gente muito usada. Quando sucedeu a divisão, cada pastor se for para um lado e se for para outro, nasceram várias outras igrejas. Que lhe parece, né? Como que Deus dizendo assim, ó, estão muito acomodados aí, ó. Permitiu a confusão, nasceram várias igrejas. E um pode dizer, nasceram de divisão. E naquele caso foi permisso de Deus. Eu estava aí e eu vi que sucedia aí. Então, se Deus permitiu uma confusão, permitiu a persecução, verdade? Para que toda aquela gente acomodada debaixo daquela grande cobertura, aquela igreja famosa que existia, e Deus vendo muita gente com talento, com potencial para liderar, verdade? Muita gente aí. Então, se Deus permitiu a confusão, nasceram várias igrejas. Várias igrejas. Então, sem a persecução e nos problemas, o evangelho mais bem cresce. Então, se antes do fim o evangelho será anunciado, as nações serão alcançadas e o reino será proclamado. Não é porque vai haver persecução que a gente se vai atemorizar de predicar, não. Mas bem será predicado por causa da tribulação. Ok? Jesus não disse simplesmente que o evangelho, ele está falando da expansão do evangelho do reino, da proclamação desse reino do qual ele estava falando, verdade? No tempo de Jesus, o reino foi anunciado, amém? Ele anunciou o reino, ok? E se estabeleceu o início propriamente dito do reino em la cruz, quando derramos a questão da lei e entramos em la graça, aí o reino está avançando, verdade? Pero quem são os que han dado crescimento ao reino? Somos nós outros, é a igreja do Senhor, amém? Ele anunciou, pero nós outros lá proclamamos, entende? Uma coisa é anunciar, outra coisa é proclamar. Nós outros proclamamos algo que foi anunciado ali atrás, amém? Lo que hablamos, não hablamos nada de novo, tudo já está escrito. Por isso não há nada que venha por aí, eu tenho uma nova revelação. Não, já tudo está revelado aqui, amém? Tudo está escrito aqui, não há nova revelação, ok?
que um profeta venha dizendo que Deus me deu uma revelação nova da Escritura. Amém? Que mais, irmãos, podemos ver aqui? Vamos ver. Também aqui podemos ver relação com o Antigo Testamento. Essas señales não aparecem de la nada. Os profetas já haviam anunciado. Ok? Volvimos outra vez em Isaías. Isaías habla de guerras, de juízo, de la comoção de las naciones. Vários capítulos de Isaías habla, verdade? Palavra contra a Babilônia, palavra contra não sei quem, certo? São essas palavras proféticas. Jeremias capítulo 30, versículo 6. Vamos a ler? Jeremias. Jeremias, Deus promete que os cautivos volverão. O 4 disse: estas, pois, são as palavras que falou Jeová acerca de Israel e de Judá. Porque assim ha dito Jeová: hemos ouído voz de temblor, de espanto e não de paz. Inquirir a hora e mirar se o varão dá a luz, porque he visto que todo homem tinha as manos sobre os lomos, como mulher que está de parto, e se han vuelto pálidos todos os rostos. Ok? Quão grande é aquele dia, tanto que não há outro semelhante a ele. Tempo de angústia para Jacó, pero de ela será liberado. E naquele dia disse Jeová de los exércitos: eu quebrarei su jugo de tu coelho, e romperei tus conjuntas, e estrangeiros não volverão mais a poner em servidumbre. Ok? Todo devidamente anunciado pelos profetas. Que disse Daniel também, habla de persecução de los santos, de los falsos governantes, do tempo de angústia. Daniel habla disso. Zacarias também, leia o livro de Zacarias, habla de conflitos mundiais, habla de la futura intervenção de Deus, quando venham esses conflitos. Ok? Então, irmãos, quando vemos do versículo 3 ao 14, verdade? Não são señales, digamos, para fijar uma fecha, verdade? São señales, são advertências para que a gente viva vigilantes. Amém? Vigilantes. Não está estabelecido. Quando venga a señal, então que Jesus já vem. Não. Amém? É porque há uma guerra em tal lugar, terremoto em tal lugar, e disse a gente: Cristo vem. Não. São señales. Essas señales são advertências. Não está para fijar uma fecha de quando vendrá o Senhor, porque há uma guerra em tal lugar. Não. É para advertir, para viver vidas vigilantes, perseverantes. Amém? Gente que compromisso com a obra de Deus, compromissados com a missão do reino de Deus. Ok? Que não barrem na guarda, que não pensa que já Cristo vai venir, então se tranquilo. Não. Mas tem que estar, despabilados, como dizem os chicos. Ok? Porque a nós outros nos encanta pronosticar o futuro, verdade? Terremoto em Venezuela, já é o fim do mundo, né? A pandemia em 2000, já é o fim do mundo. E o fim do mundo nunca chegou. Verdade, quer dizer? Amém? Essas señales são advertências apenas. Amém? Não é todavia o nascimento de lo que vendrá, senão são os princípios de dolor, as primeiras contrações. Amém? Que estão sucedendo para que a gente, se despierte. O que mais podemos ver aqui? Vamos a ver, hermanos, do versículo 15. Disse: portanto, quando veais em lugar santo a abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel, eu que lhe entenda. Abra aí Daniel capítulo 9. Daniel 9.
A abominação desoladora. O que é isso? O que é essa abominação desoladora, verdade? Já isso ha sucedido, ok? Ele vai volver a suceder. Não vamos ler todo. Deu 20, seria deu 20 ao 27. E você leia depois aí, tá bem? Deu 20 ao 27. Quando habla da profecia das 70 semanas. Pero vamos falar apenas do versículo 27, ok? O 27 diz: e por outra semana confirmará o pacto com muitos. A la mitad se acorda que hablamos aqui do pacto de 7 anos? Se acorda? Amém? Lo que vai determinar quem é ou quando se vai manifestar o anticristo, verdade? E o grande pacto que habla na Bíblia é quando esse pacto tenha a duração de 7 anos. Ok? Muita gente ha buscado firmar pacto com os árabes, com Israel, muitos pactos de paz no Médio Oriente, e nenhum aponta para 7 anos de vigência, e a señal será esta. Vamos ler o versículo 26, está bem? E depois de las 72 semanas lhe quitará a vida ao Messias, mas não por mim, não por si, e o povo de um príncipe que há de venir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será com inundação. Hasta o fim da guerra durarão as devastações. E por outra semana confirmará o pacto com muitos. A la mitad de la semana hará cessar o sacrifício e a ofrenda. Ok? Pacto de 7 anos. Ok? A la mitad do tempo de 7 anos, 3 anos e meio, o anticristo rompe esse pacto de paz, suposta paz, verdade? E aí, vuelven as persecuções e tudo mais, ele manifesta, dá a conhecer quem é ele, a que vino, verdade? E Israel se dá conta que foi enganado. Disse: a la mitad de la semana hará cessar o sacrifício e a ofrenda. Depois, com a multidumbre de las abominações, vendrá o desolador, hasta que venga a consumação e lo que está determinado se derrame sobre o desolador. Disse, hermanos, a história que Tito, verdade, o general Tito, que invadiu Jerusalém e destruiu o templo, anos 70 depois de Cristo. Esse homem, isso algo, não eles personalmente, pelos soldados romanos, uma abominação tão feia no templo, que sacrificaram cerdos dentro do templo. Então, se 70 anos depois de Cristo, essa palavra já se está cumprindo. La abominação desoladora. Alguém abominável que entra no templo e profana o templo do Senhor. Isso é sucedido já. Mas vai volver a suceder outra vez. Ok? Quando o anticristo se manifeste e põe o seu trono no templo do Senhor e demanda adoração. Ok? Outra vez se vai cumprir essa palavra aqui. Ok? La abominação desoladora. É que estamos lendo aqui, capítulo 24 de Mateus. Certo? Sim. O que disse aqui? Versículo 15: portanto, quando veais no lugar santo a abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel, el que lhe entenda, então os que estão em Judeia huyan a los montes. Ok? Glória a Deus. El que esté em la azotea, não descienda para tomar algo de sua casa. A azotea na parte de arriba, né, onde eles teriam um aposento alto, onde a gente se reunia, muitas vezes as famílias não teriam teto como temos nós outros aqui, é algo sobre a casa que construíam, não sei como se chamam aqui, eu sei que é construtor, como se chama? Essa parte de cimento que hacemos, a azotea, assim chama a azotea também aqui. Então é isso, ok? Disse, não descenda para recorrer nada. Ou seja, quando se desate a tribulação, a persecução, não tem que preocupar-se com bens materiais. Estão em um processo de huida, de huir, de escapar-se por sua vida. E não tem que preocupar-se com pertenências. Espera que vou barrar para correr tal coisa. Não, ó. É tempo de sair, huir.
porque não é porque é judío ou porque não é, vai ser perdonado, mas bem a persecução vendrá sobre eles mesmos, verdade? Nada será poupado do problema. Disse, el que esteja na sua terra não descenda, e o que esteja no campo não vuelva atrás por sua capa. Ouvir suas pertenências, o que é de sumo valor, verdade? De grande valor para eles. A capa era uma prenda, uma parte do vestuário do judeu de muito valor, tinha muitos simbolismos. Outros estudamos aqui sobre as capas, verdade? Não vuelva a tomar sua capa. Mas ai delas que estejam cintas e delas que criem em aqueles dias. Imagine-se você, irmãos, mulheres embaraçadas ou mulheres com filhos recém-nascidos huyendo de uma guerra. O que lhe parece? Ai dessas pessoas que quando desate a persecução estejam nessa condição, vão a ser mortos, vão a ser destruídos, como sucederam muitas vezes que Jerusalém foi invadida em sua história, que matavam aninhos a mulheres embaraçadas, lhe metiam espada e sacavam os filhos de bem das mulheres, cortavam pequenos ninhos pequenos a espada. Não vamos lejos. O que sucedeu em 2023? 2023? Sim, que os muçulmanos, os extremistas entraram em Jerusalém e fizeram todo aquele desordem, mataram um montão de gente, mataram ninhos, mulheres, violaram mulheres, violaram ninhos, fizeram um desordem. E hasta hoje está Israel peleando na franja de Gaza contra Hezbollah, contra Hamas. Foi essa gente que se meteu aí. E quem estava sendo Israel nesse entonces? Participando de uma festa rave. É uma festa rave, muito rock, muito sexo, muita droga. Israel. Foi nesse momento em que os inimigos se meteram por uma brecha no país e causaram tudo isso. Então Israel ha vivido sempre em contradição com o que predica, com o que ensina, com o que tem em sua mão. Amém? Han vivido sempre contrário a Deus, em rebelião contra Deus. E as coisas que sucedem nos outros, ai, pobre Israel, não são pobrecidos, são culpados do que estão vivendo. Amém? O Senhor disse a nós outros, devemos orar por la paz de Jerusalém. Nunca digo ele que iam ter paz. Temos que orar, porque vão ter paz. Amém? Porque de verdade, essa gente sempre viveu bajo juízo, porque nunca obedeceram. Se levantavam contra Deus antes de Jesus aparecer ao mundo. Jesus aparece no mundo, predica, habla de si mesmo, habla de seu Padre, habla de seu amor, habla de seu plano de salvação, e ainda assim eles rechaçam o Senhor. Então, outra vez, vão cair em juízo outra vez. E a grande tribulação, quando sucede, é isso que vai passar. Amém? E nesse entonces, muerem ninhos, muerem adultos, ancianos, mulheres embaraçadas, ou seja, aí daqueles que, quando desatam esses problemas, estão nessas condições. Orar, pois, que vossa huida não seja em inverno, nem em dia de repouso. Porque em dia de repouso eles todavia seguem guardando o sábado. Imagine-se você, eles diante de uma persecução, tendo que obedecer certos preceitos da lei, por pura obediência à lei, a uma tradição. O sábado quem era? Jesus era o mesmo sábado, que devia ser visto como sábado para eles, o descanso. Então se imagine se essa tribulação se desata em um sábado, em que eles tenham que ir, que tenham que preparar maletas, preparar comida, cocinar, arreglar coisas para o viagem. É sábado, não pode ser nada disso. Imagine-se você. Se vão a morrer por seguir praticando uma tradição que já Cristo venceu, já Cristo viveu o que está escrito na lei. Pero a lei hoje os tem atados todavia. E se a grande tribulação se desata nesse tempo aqui, muitos vão a morrer com tal de obedecer a lei. Ok? Versículo 21. Porque haverá entonces grande tribulação, qual não la ha habido desde o princípio do mundo, hasta ahora, ni la habrá. Que fuerte, verdade? Que fuerte, irmãos.
Então, se vamos ler aqui a partir do versículo 21 ao 28, ok? Aqui estamos indo por partes, verdade? O 21 ao 28 habla da tribulação, verdade? Se aqueles dias não fossem acortados nos tempos, verdade? Nada se salvaria, mas por causa dos escorridos, verdade? Disse, se alguns disserem, mirá, aqui está o Cristo, versículo 24 habla que se levantarão falsos cristos e falsos profetas. E o 25 e o 26 diz o Senhor que quando digam, mirá, está aqui no deserto, está aqui, está allá, não creais. Então, o que podemos ver aqui, irmãos? Jesus continua respondendo aos discípulos. A pergunta inicial que eles fizeram no versículo 3, todavia o Senhor está respondendo a eles, verdade? Ele descreve um período intenso de angústia, e a advertência sobre os falsos cristos que se vão manifestar nesse tempo. Esta grande tribulação, essa grande tribulação, irmãos, se querem apontar aí, há uma palavra grega, duas palavras gregas, que tem a ver com esse término, grande tribulação. Vou deletrear, depois você lê, tá bem? Aponte aí, T-H-L I sim. P-S-I-S. Que leem vocês aí? Elipsis, verdade? TH é as primeiras letras, verdade? Depois a segunda palavra, M-E-R-A, megale. Megale. Pongo na tilde aí, na A. Megale. M-E-R-A-L-E. Megale. M-E-R-A-L-E. Megale. Há uns acentos raros aqui, umas tildes muito raras, pero bueno. De aqui sacaram essa palavra, grande tribulação. Em grego significa isso, grande tribulação. E qual é o significado para eles de grande tribulação? Tem a ver o quê? Com aflição e pressão extraordinária. Ok? Ok? Pressão extraordinária, aflição. Ok? Isso significa, no término grego, que eles utilizaram essa palavra, verdade? A grande tribulação. Aflição e pressão extraordinária. Vamos ver, irmãos, o cumprimento histórico disto. Agora vamos ver o tempo. Vamos falar um pouco de história, ok? É o cumprimento histórico. Aí o cumprimento histórico e o cumprimento futuro, ok? O cumprimento histórico habla de anos 70 depois de Cristo, que eles haviam dito, verdade? O general Tito, que foi o futuro imperador de Roma depois disso. Seu padre era o imperador Vespasiano. Esse homem cercou a cidade, ok? E o cerco da cidade durou mais ou menos 5 meses. Disse a história, irmãos, a história escrita por Flávio Josefo. Vocês vão escutar desse homem. Era um historiador judeu que foi a viver em Roma, e ele escreveu toda a história de Israel e tudo mais. E ele habla desta guerra, o que sucedeu, Flávio Josefo. Disse, irmãos, que nos 5 meses que a cidade estuvo cercada por o general Tito, nesses 5 meses desatou uma hambruna tal na cidade de Jerusalém, porque esse homem, además de los muros da cidade, ele mandou construir um outro muro, ok? Afuera do muro da cidade, ele construiu um outro muro, uma outra tábua. Então, se nada entrava e nada saía de Jerusalém. E aí se desatou a hambruna, a escassez de alimento. Diz que em um tempo forte de hambruna, a gente comia cuero de las sandálias, de los cintos, comiam cuero, comiam pasto, zacate na carne, comiam polambre. E disse a história que incluso praticavam canibalismo.
O que lhe parece? O povo de Israel comiam os ninhos que morriam, os familiares que não aguentavam de hambre, para enfrentar a hambruna que sofreram. Esse homem não invadiu a cidade apenas para destruir, senão cercou e esperou a gente sofrer ali adentro. Não, isso sucedeu 70 depois de Cristo. Aí uns 70 depois de Cristo. É história, estou falando de história. Claro, histórias. Pode entrar na internet e você busca aí. Destruição de Israel, ano 70 depois de Cristo. Como se chamava ele, historiador? Flávio Rosefo. Flávio Rosefo. Flávio Rosefo. Isso é história universal, tá bem? Essa é a história. Então, hermanos, houve hambruna. Se dizem que houve mais ou menos mais de 1 milhão de mortos. 97.000 pessoas foram levadas cautivas. Mortos, em destruição total. Esse homem entrou na cidade, queimaram toda a cidade, destruíram o templo, e de verdade se cumpriu o que disse Jesus, que pedra sobre pedra não ia permanecer, e todo de verdade foi destruído. Sim, esses 5 meses dentro dos muros de Jerusalém havia, además de hambruna, además de ter inimigo às portas da cidade, haviam pequenas revoluções internas. Liderazgos que se levantam, líderes que se levantavam para pelear contra Roma, outros diziam, não peleamos, sigamos assim, aceitamos que o inimigo está aí. Então havia uma guerra interna, porque o povo entrou em confusão e se peleavam entre si, además do inimigo que estava à porta. Então, quando o inimigo chega, o general invade a cidade, derriba os muros e invade Jerusalém, e o povo não tinha força para pelear, não tinha força, entende? Já estavam maltratados por hambruna, por enfermidades, por guerras internas que sucediam aí. Não havia mais unidade em meio do povo, ok? Não foi muito difícil para ele. Que mais, irmãos? Foi tão feio isso. A história, você vai ver a história. Disse, irmãos, que deu botim do templo, das riquezas que estavam no templo, que muita coisa era ouro, era prata, coisas preciosas. Diz que deu botim do templo, ajudaram a los romanos a construir o Coliseu de Roma. O que lhe parece? Era boa na plata, verdade que sim? E o Coliseu de Roma, que todavia há ruínas allá em Coliseu de Roma, foi construído com as riquezas do templo e da nação de Israel. E nesse Coliseu de Roma, muitos cristianos foram mortos, perseguidos, comidos por leões, peleando com gladiadores, aquelas coisas que assim, espetáculos para os romanos. Esse lugar foi levantado com plata do mesmo povo judeu. O que lhe parece isso? Vê hasta onde leva a dureza do coração. Povo de Deus, e todo isso Deus permitiu que vivieram, e vão viver coisas piores todavia. Isto, quando sucedeu, ano 70 depois de Cristo, marcou o fim da nação de Israel. Foi o que sucedeu. Israel deixou de existir, o Estado judeu desapareceu, deixou de existir. E os judeus se dispersaram por toda parte. Apareceram judeus por toda parte. Mais ou menos 1900 anos que a nação de Israel não existia, não havia nação de Israel. Ano de 1948, outra vez nasce Israel. Amém? 1948. O que é primo meu, talvez, sei lá, não sei. Ok, irmãos? Se quer um pouquinho de história, aponte aí. O 14 de maio de 1948, nasceu Israel outra vez. Então, se foram mais ou menos 1900 anos em que Israel não existia como nação, e os judeus foram dispersados por todo lugar, por toda parte se vê judeus. Se acorda de los quase 7 milhões que foram mortos por Hitler na Segunda Guerra? Aí um montão de judeus. Em todo lugar, Brasil há judeus montonales, em toda parte. Es curioso porque perdieron su nación, pero nunca perdieron su identidad. Porque la exigencia no
Não necesariamente, se perderam, sim. Da identidade como povo, eles perderam. O que eles lograram manter e manter com vida foi algo da identidade espiritual. Mantiveram a Torá, os livros, né? Os livros sagrados de Israel, hasta hoje tem esse livro. O idioma que é o hebreu, eles seguem com seu idioma intacto, não cambiou. Havia aquele hebreu hablado ele hebreu no sentido sacerdotal, religioso, verdade? Pero como idioma da nação, ele hebreu sigue, não cambiou nada, tá bem? Ele sigue falando ele hebreu. Então, eles guardaram algumas coisas, permaneceu todavia algumas coisas. Pero a identidade do povo propriamente dito, eles perderam muita coisa, muita coisa. Deixaram de existir como nação. Começa por aí. Perderam a terra que o Senhor havia prometido que lhes daria a eles, que Deus havia prometido a dar desde o tempo de los padres, foi promessa de Deus, de estender a nação até o rio Éufrates e mais allá e tudo mais. Todas essas nações vecinas são Israel, por menos território de Israel. Diga-se, Cisjordânia, Líbano, essas nações árabes que estão à volta de Israel, todos são parte da promessa que Deus deu a Abraão, que confirmou a Isaac e confirmou também a Jacó. Todos são, é terra de Israel. Quando venga o tempo da restauração, essas nações serão destruídas e Israel vai tomar possessão da terra prometida. A terra prometida é esta. Eles estão em um pedacinho de nação assim, pressionado por um montão de nações que querem destruí-los. O que lhe parece? Mas quando venga o tempo da restauração, eles vão tomar o lugar que Deus lhe havia prometido, porque Deus é fiel, verdade? Ok? Muito bem. O que mais podemos ver aqui? Dice, hermanos, é o versículo 27. Porque como o relâmpago que sale do oriente e se muestra hasta o ocidente, assim será também a venida do Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere o cuerpo muerto, ali se juntarão as águilas. Vamos a ver aqui onde estamos. Já, aí vamos. Porque como el relámpago. Vamos a ver aqui onde estou. Bueno. Então, se do versículo 21 a 28 que estamos vendo, verdade? Há outras coisas que eu quero falar aqui aos irmãos. Não apenas, irmãos, construíram o Coliseu com o botim do templo, verdade? Também, isso foi em 70 depois de Cristo, verdade? A destruição de Jerusalém. Ano 80 depois de Cristo, o imperador Domiciano, ¿se acuerda? Esse homem desatou uma persecução aos cristianos tremenda, verdade? Diz que esse homem mandou construir um arco, é o arco de Tito. Você pode entrar na internet, você vai ver a foto desse arco, é o arco de Tito. Quem era esse imperador Domiciano? Era irmão del Tito, o general romano, ok? Esse general romano que destruiu Jerusalém se converteu em imperador, pero morreu rápido, e o irmão dele assume o governo, Domiciano, e 10 anos depois da destruição de Jerusalém, ele manda construir um arco. Se os irmãos sabem o que é um arco, aquelas grandes construções nas entradas da cidade, verdade? Você pode ver aí, busca em Google o arco de Tito em Roma, você vai ver, ok? E isso, o que era, irmãos? Homenagem a seu irmão por as vitórias que tuvo sobre os judeus. O que lhe parece? Isso quedou explícito para todo mundo ver que os judeus foram destruídos a causa de sua desobediência. Aí lo tienes. É o arco de Tito, ok? É o arco de Tito. O imperador Domiciano mandou construir esse arco em homenagem a seu irmão. Vês? Está em Roma. Arco de Tito. Ao irmão que foi general, que invadiu, que destruiu Jerusalém. Irmãos, então o que vemos aqui?
a destruição de Jerusalém, o que é? É um antecipo, né? Um antecipo de lo que vai suceder no futuro. Isso foi. Anos 70 sucedeu, outras vezes havia sucedido também. E era sempre Deus exortando, traindo o povo ao conhecimento dele, à revelação dele. Em primeiro lugar, para deixar a idolatria, a adoração a falsos deuses, né? Quando termina o cautivério, já não havia mais idolatria, pero agora estão idolatrando outra coisa. Idolatrando o templo, idolatrando a tradição, a lei. E sempre houve injustiça, sempre houve uma negação de lo que Deus queria ensinar a eles. Então, se essa destruição habla de um antecipo, da tribulação final que viene, que vai suceder, que aí sim vai definitivamente estabelecer o reino de Deus. Ok? Essa é a última, a grande tribulação. Aí vai ser o regresso de Cristo, viene de verdade estabelecer definitivamente. Sim. Ok? Então, se nós outros vimos que o versículo 22, se aqueles dias não fossem acortados, aqui se destaca a misericórdia de Deus. Amém? Acortar os tempos, né? Acortar o tempo de juízo, alma de misericórdia. Se Deus não estende sua misericórdia, muita gente aún mais ia ser destruída. Como vai suceder quando venga a tribulação, ok? É dizer que em meio ao juízo de Deus, o Senhor sigue tendo o controle pela história. Amém? O inimigo hace de las suyas hasta que Deus diga, basta já. E já. Amém? E o versículo do 23 ao 26, nós outros vimos, se algum nos erre, verdade? É aqui o Senhor. Disse que o Senhor vai tocar no tema do engano. Jesus descarta a ideia de um Cristo oculto, de uma avenida em oculto, sem que nada se dê conta, de um regresso privado. Para o povo de Israel não vai haver um regresso privado, que solamente eles vão haver. Não, diz que todo ovo o verá, disse a palavra. Amém? Diferentemente do arrebatamento da igreja. Amém? O arrebatamento da igreja, solamente a igreja vai estar involucrada nesse evento. Solamente a igreja. Pero aqui estamos falando de que não será algo oculto, será algo público, ok? Todo mundo vai ver. Yo imagino así como las televisoras presentando en vivo algo sobrenatural en televisión, porque Sí. es la única forma que Sí, todo sí, ojo sí. ve. Internet, todo, gente, reporteros em na calle, todo isso. E o versículo 24 nos habla de los falsos profetas, falsos cristos. Los milagros por si solos no prueban que o mensaje venga de Deus. Amém? Os profetas andavam por aí e vão andar fazendo milagros, e quando vem a tribulação vão aparecer muitos milagros, muitos cristos, muitos profetas, gente predicando com poder e glória, e tu diz, uau, esse homem é homem de Deus. Não. Amém? A Bíblia nos mostra uma regra de como nós outros podemos discernir se a profecia vem de Deus, se os milagros vêm de Deus. Amém? A igreja deve ter esse discernimento para saber de onde vem a coisa. Então, se os milagros por si solo não provam que o mensagem venga de Deus. No versículo 25 vimos, já os lo he dicho antes, disse, Jesus está preparando a seus discípulos. E o crente não deve surpreender-se quando apareçam o engano e a oposição. Não deve ser nada novo, devemos saber que já foi anunciado. No versículo 25 hemos visto, se os disserem, mirá, está no deserto, não creiam esses anúncios. No primeiro século existiam grupos que seguiam supostos libertadores no deserto, né? De gente que aparecia dizendo que era Messias. No versículo 27 vimos que como é o relâmpago. Por que usa essa palavra relâmpago, essa analogia, verdade? Por que será, irmãos? Porque é rápido. Sim, também, verdade? Disse, porque como é o relâmpago que sai do ocidente, se mostra hasta o ocidente, disse. Porque o relâmpago é visível, verdade? O relâmpago é algo público, não há como não ver um relâmpago, não há como não senti-lo, verdade? Es audible también. Quando é acompanhado de trueno, é audível também, ok? E é impossível de ocultar. Assim será a venida do Hijo del Hombre, que diz a palavra, amém? Como relâmpago.
Será visível, será público e não há poder como esconder esse evento. É dizer, então, que não haverá necessidade que nadie anuncie, porque será público, notório, todo mundo vai ver. Não é necessário anunciar, verdade? Quando chega o momento, vai acontecer já. Ok? E o versículo 28, que eu creio que Mari perguntou aí, verdade? Porque, disse, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Há duas linhas de pensamento aqui. Uma é apenas um comentário, pero disse a gente que os romanos tinham em seu estandarte o dibujo de uma águila. Era o símbolo do exército romano. Então, que essa águila chegou a um lugar onde todo estava morto espiritualmente falando. Jerusalém estava em morte espiritual. E a águila, ou seja, estandarte de los romanos chegaram. Esse é um comentário. Pero o sentido mais profético e pleno desta palavra é que como as aves carroñeras, inevitavelmente chegam ao lugar onde há morte. Amém? Chegam. Seja como seja, as aves vão chegar. Você pode ver aí, morre um gato atropelado, um perro. Tarde ou temprano vai chegar sopilotes por aí. Esses animais carroñeiros, tarde ou temprano vão chegar onde há morte. Aqui está dizendo o que no sentido profético? Donde há morte espiritual, corrupção, religiosidade e negação de Deus, o juízo les vai alcançar, estén onde estén. É esse. É o simbolismo de juízo, el águia, ok? Então, não importa onde se escondam, onde se metam, vai chegar o juízo sobre eles. E por isso disse o escritor, diz que onde estiver o corpo morto, onde há corrupção, onde há morte espiritual, onde há rebelião contra Deus, aí se juntarão as águilas, aí chegará o juízo sobre eles. É isso que está dizendo aqui. Amém, amém? Sim. Não tem evidentemente nada a ver com o exército romano, porque tinha um estandarte com uma... Os historiadores escrevem isso, por escrever, mas espiritualmente falando, o significado é esse, verdade? De las aves carroñeras que encontram inevitavelmente o cadáver. Não importa onde esteja o cadáver, em el campo, no fundo da finca, você vai ver o sopilote dando-lhe volta por acá. Sim ou não? Eles chegam. Assim será o juízo. Vai chegar onde há o pecado e a rebelião contra Deus. Outra vez aponte-lo aí, para esses passagens que vamos ler aqui. Do 21 ao 28, ok? Você vai ver outra vez a conexão com o Antigo Testamento. Toda essa secção que vimos, do 21 a 28, está conectada com Daniel 7. Você vai ver isso aí, Daniel 7. Está conectado com Daniel 12, 1. Está conectado com Daniel 7, diz que o tempo de angústia e a posterior manifestação do Hijo de Deus. Ok? Daniel 12, 1. Habrá tempo de angústia, qual nunca foi desde que houve gente. Daniel 12, 1. Joel capítulo 2. É o dia do Senhor. O que quer dizer dia do Senhor? É dia de juízo. É isso que está falando, é dia do Senhor. Isaías 13 e Isaías 34 habla de um linguagem de juízo cósmico sobre as nações. Ok? Sobre as nações, tudo o que vai suceder. Amém? Jesus não está traindo uma mensagem nova, senão que está anunciando mensagens proféticos que já foram falados e profetizados no Antigo Testamento, ok? Juízo de Deus e a manifestação definitiva do reino de Deus, ok? Juízo e manifestação do reino. Juízo, é dizer, primeiramente dolores de parto, contrações, verdade? E o nascimento de algo novo, é dizer, é o nascimento e o estabelecimento definitivo do reino de Deus.
Ok? Comentários, irmãos? O que diz aqui? 51 minutos, 41 segundos. E que horas tem aí por aí? Horas? 6:55. Tá, estamos terminando então, tá bem? Ok, irmãos? Há muito que falar desse tema, não se agota por aqui. E se os irmãos têm alguma pergunta, alguma coisa que não logrou entender, por favor, teremos 5 minutos todavia, verdade? Amém? Qualquer dúvida? Esse é o tema escatológico, escatologia. De isso está falando o Senhor. Depois vamos entrar no capítulo 25, que está dentro do mesmo tema, habla de las parábola de las vírgenes, parábola de los talentos, juízo de las naciones, todo isso está falando. Capítulo 24 e 25. De isso está falando aqui o Senhor. Glória a Deus. Vamos a ver aqui onde estamos. Lo que vemos es que Jesús vino a reafirmar lo que los profetas habían dicho de parte de Dios a las naciones, a los pueblos. Que eles em nenhum momento se deram conta, verdade? Em nenhum momento tomaram em sério a palavra. Exacto. E o Senhor vem a reforçar e volver a falar o que já havia sido dito, incluso o que já haviam vivido, porque já haviam vivido essa tribulação. Eso les decía que hoy Já haviam sido destruídos uma e outra vez. estuvimos viendo a Amos. el libro de Ajá. Amos. Amós, sim. Amos, de qué manera les decía, ya ahora sí no se las paso por alto, Sim, sim, pero ellos persistían. sim. Enviou profetas ao Senhor, dia e noite enviou profetas, e eles nunca entregaram realmente sua vida ao Senhor, mas bem perseguiam e matavam os profetas. Sí. Amém, irmãos? Estamos. Vamos orar? Porque veja como esse tema é um tema bastante complexo e como nos toma tempo. Nós não logramos terminar o capítulo 24. ¿Ves? ¿Qué le parece? Y es interesante eso que usted explicó, nunca lo había entendido. De donde dice que estuviera el pueblo. Aí chega, se remontarão as águas. Sim. Errou isso. Sí, y el que Não importa onde estejam, onde se escondam, onde há morte e corrupção, aí chegará o juízo de Deus. que es fácil de entender. É fácil de entender, Es assim? fácil de entender así. Sim. Quando é explicado, se hace fácil. Sí. Es revelación de Dios para que lo presente a otras personas. Sim. Entendem vocês por quê? A resistência e os obstáculos? Entendem por quê? Porque Deus nos está abrindo nossos olhos, abrindo nossa mente para muita coisa que não sabíamos, verdade? Muita coisa que não sabíamos que estava aí, mas estava escrito já. Então, evidentemente que já não estamos no mesmo nível espiritual, verdade? Hemos crescido, hemos avançado, estamos sabendo mais, temos mais armas, mais ferramentas que Deus nos está dando. É o que eu disse, você agora separa aqui, se você vai falar uma predicação sobre um livro, um capítulo de Mateus, já é outra coisa, sim ou não? Já tu tens mais bagagem, né? Mais argumento, né? Então, por isso eu digo, a resistência e o obstáculo é fruto disso, é apontando que de verdade estamos fazendo algo bueno e sano e necessário. É quando a igreja se dispõe a aprender. Amém? De um dia, irmãos, em algum lugar vou contar o que está sucedendo aqui. É parte do testemunho do ministro. E uma coisa que não vou olvidar é que isso, talvez, não sei se você vê muita importância nisso, mas eu que estou aqui, deu isso de suma importância. É saber que junto com vocês está a pastora de vocês sentada e estudando. O que lhe parece isso? Eu conosco muitos pastores e muitas igrejas, irmãos, que eles têm falado da possibilidade de estudar, de capacitar a gente, de que os obreiros cresçam. E os pastores, não é possível, não é necessário, eu dou aqui minha ensinança. Por quê? Porque há orgulho dentro da classe pastoral, há orgulho.
Os pastores não dizem, não, eu vou aprender com fulano. Não, isso não. Ora, se vem um gringo falando inglês aqui, não se llena de pastores aqui, sim ou não? Mesma hipocrisia? Então, se ver a pastora Cristina estudando junto com vocês, isso é sinônimo de humildade. Amém? E todos estamos, eu também. Muita coisa estou aprendendo também. E Deus tem um grande propósito nisso. Se tem. Eu não sei quando vai suceder, mas eu sei que vai suceder coisas muito grandes por acá. E pode que um dia eu esteja em outra nação e escute, oiga, sabe, Los Angeles, está uma revolução, Deus movendo a mão. Aleluia. E vai dizer, aí estão os frutos, glória a Deus, valeu a pena. Valeu a pena. Missionário, gente aí predicando, ai. E esse monte aqui, lleno de la glória do Senhor, que ele parece, não é mesmo? Fogo por doquier, e o templo cai por um raio, pum, se desbarata toda aquela gente aí, e todo mundo se converte, aleluia. Cai na torre e todo o demais. Cai o pináculo do templo e se converte. Vamos orar, meu irmão. Vamos orar. Não temos a dimensão de lo que Deus vai fazer, mas sei que Deus vai fazer coisas muito grandes, amém? Glória a Deus, Senhor, Deus, te damos graça. Amado Deus, graça essa tarde e noite, por tudo que o Senhor nos ha venido ensinando, instruindo, está abrindo nossos olhos, nossa mirada. Senhor, nossos ouvidos estão sendo destapados. Quanta coisa que hemos estudado e aprendido, e hoje o Senhor está revelando, amado Deus. E sabemos que não se queda aqui, há muito mais que aprender, há muito mais que escudrinhar. Te damos graça que para este tempo o Senhor nos chamou. Para este tempo estamos aqui, amado Deus. E sabemos que o Senhor não hace nada em vano. Todo tem um propósito, todo tem um porquê. Eu bendigo cada um que está aqui, amado Deus, cada servo. Senhor, teu servo Bruno, bendice-lo, abre sua mente, seu coração, seu entendimento em todo. Tu serva Sucena, amado Deus, bendice. Ajuda tu serva no entendimento, Senhor. Steven, Senhor, oh Deus, haz uma revolução emocional e espiritual no coração dele, em nome de Jesus. Que ele seja levantado como jovem para ser a diferença nessa comunidade. Um jovem que dá testemunho de tua glória. Tu serva Jesse igualmente, em nome de Jesus, bendice-la, Senhor, oh Deus, que está aqui, se dispôs a estar aqui, Senhor, oh Deus, estudar, aprender, amado Deus, que ela pode levar de onde quer que vá esse testemunho, que algum dia vá visitar sua nação, que ela vá com uma unção poderosa em tua palavra, em nome de Jesus. Tu serva Cristina, siga tocando, siga levantando tua filha, bendice-la, Senhor, nesses projetos que tem para a igreja, esses sonhos que ela tem, Senhor, escritos em um papel, escritos em seu coração para poner por obra nesse lugar. Que este seja o tempo, Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, de um novo tempo e uma nova dimensão em que a igreja estará avançando. Ora por teu servo Neemias, amado Deus, siga movendo tu espírito no coração dele, que ele siga sendo despertado ao conhecimento, amado Deus, esta gana de aprender, de escudrinhar, que isso vai em aumento no coração dele, muito mais ele pode aprender para ensinar a outros, amado Deus. Tu serva Mari de igual maneira, bendice-la, amado Deus, em nome de Jesus. Que ela possa, Senhor, ó Deus, ver, Senhor, esta curiosidade que ela tem por conhecer e saber das coisas, que é, Senhor, que ela entenda que vem de Deus, que é de parte de Deus, amado Deus, que é Deus motivando, provocando a que escudrinhe mais, que estude, que se prepare mais, porque vem coisas grandes para esta congregação. Eu bendigo essa congregação, bendigo esse povo, sigo clamando, amado Deus, que aqueles que não entenderam a visão sejam despertados em algum momento, e que o Senhor pode aqui mesmo levantar maestros que estão aqui hoje, sejam os maestros de manhã da igreja, amado Deus, sejam maestros em um tempo oportuno, para, como disse Paulo a Timoteu, o que has aprendido de mim ensina a outros, amado Deus. Levanta ministros aqui, levanta obreiros, levanta missioneiros nessa igreja, levanta pastores, levanta os 5 ministérios de Cristo,
Levanta gente que tenha o domínio da palavra, o conhecimento e a sabedoria de tu palavra, em nome de Jesus, para ensinar a outros, para fortalecer o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Eu bendigo essa congregação, amado Deus, e repreendemos todo obstáculo, repreendemos toda obra maligna que queira sembrar desânimo, que queira sembrar medo, que queira provocar escassez financeira, amado Deus, que nunca o dinheiro seja impedimento para estudar, que nunca o recurso financeiro venha a ser nos detener, amado Deus, porque não é por dinheiro, não é por recurso financeiro, é por tu palavra, é por tu propósito. Por essa razão estamos aqui, amado Deus, porque hemos entendido, aleluia, hemos entendido tu propósito, amado Deus, e te pedimos, siga abrindo os olhos de aqueles que todavia não entenderam, amado Deus, e que sejam despertados, amado Deus, para buscar o conhecimento de tu palavra, em nome de Jesus. Seja repreendido todo mal, e que tu glória se siga derramando nesse lugar, amado Deus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Um dia eu me sentei nas filas de minha igreja para estudar, amém? Hoje estou ensinando, amém? De aqui Deus vai levantar maestros, amém? Para ensinar a outros, amém, igreja? Guarde bem isso, hein? Pastores, gente obreira, gente mulher, homens de Deus serão levantados de aqui, amém? O que estamos vivendo hoje não é casualidade, não.